O depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal Sérgio Moro é tornado público e já vieram as primeiras críticas. Não teve a bala de prata que estávamos esperando. A montanha cagou um ratinho. Todos demonstrando um desapontamento, uma desilusão com o depoimento do Sérgio Moro. Para mim, não há qualquer desapontamento, não há qualquer desilusão, não fiquei decepcionado com o depoimento. Na verdade, esperava esse tipo de depoimento. O ex-ministro tem 22 anos de juiz federal penal. Ele ouviu, nesses 22 anos, diversos depoimentos. Ele deu sentenças, ele viu acórdãos sobre sua sentença, ele estuda o direito penal, ele estuda o direito processual penal, ele vê decisões dos órgãos superiores, o STJ, o STF. Ele sabe o que é que pode falar, o que é que não pode. Ele sabe como falar. Ele foi técnico no seu depoimento. Ele fala primeiro que não acusou o Bolsonaro de crime nenhum. E aí ele se livra, em tese, do crime de denunciação caluniosa. Isso é um depoimento técnico. Ele fala, eu não acusei o Bolsonaro de crime nenhum. Quem acusou foi o Procurador-Geral da República ao abrir um inquérito elencando lá 8 crimes. Ele se livra desse crime de denunciação caluniosa. O depoimento dele foi técnico ainda quando ele fala que o presidente nunca pediu um relatório da inteligência da PF e que ele, Moro, nunca recebeu um relatório de inteligência da PF, que ele recebia indiretamente, porque ele recebia relatórios da inteligência da ABIN, que esse relatório continha algumas informações da PF. Então ele fala que diretamente nunca recebeu um relatório da inteligência da PF, que recebia da ABIN, que poderia ou não conter relatórios da PF, livrando assim ele de mais outra acusação de crime e deixando claro que o presidente também nunca pediu relatórios de inteligência da Polícia Federal. E aí ele vai costurando o depoimento dele, tecnicamente, para se livrar de qualquer outro crime que possa ser imputado a ele. Ele foi juiz, ele tem conhecimento técnico do direito, mas o depoimento dele não foi esse desapontamento todo, não foi um depoimento escuso só para se livrar de crimes, até porque ele também está sendo investigado, então ele tem a obrigação de contar a verdade, mas também tem a obrigação de não produzir prova contra si mesmo. O princípio da inocência vale para o presidente Jair Bolsonaro? Vale, mas vale também para o Moro, vale para qualquer brasileiro acusado em um processo penal e uma investigação penal. Todos são inocentes perante a lei, até que se prove o contrário, inclusive o presidente, inclusive o Moro. Por isso que o Moro tem o direito de fazer um depoimento técnico, assim como o presidente, se vier a ser ouvido nessa investigação, vai ter o direito de produzir um depoimento técnico também. E o presidente tem uma prerrogativa de produzir um depoimento escrito, que pode ser mais técnico ainda do que o depoimento do Moro. Mas voltando ao depoimento do Moro, para mim não foi uma desilusão, um desapontamento, uma decepção total. Ele deixa claro, segundo ele, existiu sim um desvio de finalidade quando o presidente quis tirar o Valeixo da direção da Polícia Federal, porque o Valeixo não quis modificar o superintendente do Rio de Janeiro. Ele falou que em reunião o presidente deixou claro que se não puder alterar o superintendente do Rio de Janeiro, poderia alterar o diretor da Polícia Federal e até o ministro da Justiça. O Moro fala ainda que o presidente falou que o Moro tinha 27 superintendências, que ele só queria do Rio de Janeiro. Então essas duas frases, que para ele, segundo o entendimento do próprio Moro, houve desvio de finalidade na nomeação de superintendentes ou no pedido, na exigência de alteração de superintendência da Polícia Federal, e principalmente nessa frase que ele fala que o presidente disse que o Moro tinha 27 superintendências da Polícia Federal, que ele só queria do Rio de Janeiro. E aí sim, aqui é o ponto-chave da investigação. Aqui que tem que ser focado a produção das provas. Não basta um mero depoimento do Moro. Até porque o Moro não é testemunha de um processo ainda. Não há um processo e o Moro não é testemunha. Ou seja, o que ele fala ainda não é prova processual, porque sequer há um processo. Mas tem que ser produzido prova aqui, porque é aqui que vai ser o ponto-chave. Se o Moro cometeu algum crime ou se o presidente cometeu um crime, sim, nesse ponto. E é aqui que tem que focar as provas. Vale ressaltar, como eu disse, que todos os dois gozam de presunção de inocência, tanto o presidente quanto o Moro. Então as provas têm que ser robustas. No direito penal, há um princípio maior que fala indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, julga-se em favor do réu. Então as provas têm que ser robustas.
tem que sim comprovar que houve um desvio de finalidade, um interesse particular do presidente e que o presidente sim interferiu em inquéritos, quis interferir em inquéritos, teve esse desejo ou realmente interferiu, sob pena de aplicar o princípio do indúbio pro réu e ser declarado inocente ou sequer haver uma denúncia. Por isso que eu falo, analisando juridicamente, o depoimento do Moro foi um depoimento técnico, que sim, livra ele de qualquer acusação, pelo menos por enquanto ainda não há outras provas sobre uma denunciação caluniosa, outros crimes de calúnia, etc. Mas sim, deixa um ponto que tem que ser conduzida a investigação. E aqui por que a Superintendência do Rio de Janeiro? Mas não basta a mera presunção de que o presidente tem interesse no Rio de Janeiro por causa de sua família. Sim, é uma presunção, mas no processo penal, em investigação criminal, tem que haver provas. Tem que haver prova que o Rolando, o atual diretor da PF, ao trocar o superintendente do Rio de Janeiro, ao promover o superintendente do Rio de Janeiro ao número 2 da Polícia Federal, está querendo interferir nas investigações relacionadas à família do Bolsonaro. Isso tem que ser provado, isso juridicamente. Eu não vou fazer uma análise política, não vou fazer uma análise do achismo, do que eu acho. Juridicamente, tem que haver provas, ainda mais em acusações em processos penais, processos ou investigações penais, criminais, por causa do princípio do indúbio pro réu. Se tem dúvida, se não há provas robustas, se há qualquer dúvida em relação ao cometimento de um crime, de uma determinada ação ilícita, julga-se em favor do réu. Na minha singela opinião, temos que esperar, temos que ver as mensagens. O Moro forneceu algumas mensagens. Eu quero ter acesso a essas mensagens para, sim, poder fazer um juízo de valor. Fora a análise dessas mensagens, tem que ser analisadas as condutas do novo diretor da Polícia Federal. Ele promover o superintendente do Rio de Janeiro não quer dizer que ele está interferindo nos processos do Rio de Janeiro. Como eu já falei aqui, tem decisões no STF que proíbem tirar inquéritos de processos que estão no Supremo, como o caso dos processos do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro. Então, o delegado vai se manter. Então, para haver qualquer interferência, para haver uma condenação, uma responsabilização de interferências, tem que ser provado. Precisamos de prova para aí sim poder responsabilizar alguém. E buscando essas provas, o ministro Celso de Mello autorizou ontem que os ministros citados pelo Moro, os delegados citados pelo Moro, a Carla Zambelli, todos sejam ouvidos. Deu a prerrogativa deles escolherem a data, o horário e o local onde vão ser ouvidos. Local, que eu digo, a cidade. E se não usarem dessa prerrogativa, sim, aí vai ser determinação da Polícia Federal. Essa determinação veio através de um pedido do próprio Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Ele pediu e o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal acolheu. E eu acho que sim, tem que se buscar ao máximo a produção de provas, para ver se houve ou se não houve crime. Se tem algum crime provado, e aí sim, buscar um processo penal, garantido o amplo direito à defesa, o contraditório, para aí sim, se restar comprovado no processo penal, a condenação, a responsabilização de quem quer que seja. Na minha singela opinião, investiga-se tudo e a todos, independente se é partido A, se é partido B, se é de esquerda, se é de direita. Eu quero que qualquer pessoa que comprovadamente tenha lesado o patrimônio público, tenha lesado a população, que responda pelos seus atos. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vida todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.